Senhoras e senhores, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, vai depender da hora que você estiver assistindo a gente, mas espero que seja agora, nesse exato momento. Então, boa noite, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Testemunho aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo teu carinho, seja muito bem-vindo. É sempre uma satisfação, sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. Então, seja bem-vindo. E de cara eu já vou fazer aquele pedido todo especial para você. Sim, sabe qual é? Para você compartilhar as nossas redes sociais aí. Então se liga, presta atenção. Estão aí na sua tela, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Rumble. Enfim, esse Rumble eu nunca entrei, nem conheço esse trem, mas tá aí, o Rojão botou, então vamos anunciar ele aí, tá bom? O nosso arroba é @testemunhobr em todas as redes sociais. Já no YouTube, o que acontece? Você está aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu no canal, é só você se inscrever, tá? Se inscrever, sim, fazer a tua inscrição aqui no canal, dar o seu joinha, tá? Curtir, dar o seu like e compartilhar. Por quê? Se você primeiro se inscrevendo, você vai receber aí e marcar o sininho lá, você vai receber aí no teu celular ou no seu computador, enfim, no seu celular, um plim. E aí que tá chegando um vídeo novo aí, tá? Normalmente são só os domingos, mas a gente tá trabalhando para entrar com mais vídeos aí durante a semana. Então, mas sempre você vai ficar sabendo aí que hora que vai chegar um vídeo novo. Outra coisa importante, quando você dá o seu like, o seu joinha, o seu curtir, o que acontece? Você avisa o YouTube que esse conteúdo é bacana. Fala, pô, esse canal é bacana, o pessoal tá curtindo, isso é legal, eu vou compartilhar isso aqui. Então ele faz com que isso chegue para mais pessoas, tá? E o compartilhar é o seu papel, é a sua parte. Você pega e espalha para aqueles seus queridos, as pessoas que você gosta. Então eu sugiro que você espalhe nesse exato momento para pelo menos 2 ou 3 pessoas aí, já ajuda a gente bastante. Combinados? Então tá certo. Esse aqui já tá dado o recado, são as nossas redes sociais. Tem o nosso canal aí, o testemunho33@gmail.com, é o nosso e-mail para você, enfim, mandar a tua mensagem, bater um papo com a gente, certo? E tem também e ele é um chave, chave Pix aí, tá? Para você que porventura queira compartilhar, queira colaborar com o nosso canal, tá? Tem também aqui, ó, deixa eu ver que lado tá aqui, ó, ali no cantinho, ó, lá no cantinho, ó, tá vendo? Tem lá uma chave, um QR Code, lá é só você mirar o aplicativo do banco ali e você fica à vontade. Mas ó, isso é livre, é só se você sentir no coração, mas sentir mesmo, tá? O Espírito Santo incomodar, mas assim, de forma assim, absurdamente, intensamente, para você colaborar, senão fique em paz, certinho? Combinados? Então tá certo, dado o recado aí, vamos voltar aqui para nossa parada. Quero te convidar para bater um papo agora com quem? Com o nosso parceiro de todas as horas, Dr. Diego Bezerra, diretamente da Oralsim Implantes. Então se liga nesse momento que agora o recado é com o Dr. Diego da Oralsim. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Estamos no ar com mais um testemunho e eu vou bater um papo com ele hoje. Você sabe que nós temos aqui um parceiro muito especial, muito bacana, que é a Oralsim Implantes de Ribeirão Preto. E hoje, excepcionalmente, vou bater um papo com o diretor clínico da Oralsim Implantes, o Dr. Diego Bezerra, que está aqui agora neste momento. Dr. Diego, seja bem-vindo, boa noite, meu amigo. Boa noite, Minduba, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite novamente. E estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês, para falar um pouquinho, né, do testemunho, desse programa muito bacana que a gente apoia desde o início do projeto, né, Minduba? E falar um pouquinho também do Oralsim Implantes, que é referência em implantes dentários em todo o Brasil e aqui em Ribeirão Preto também. Sim, eu desde já te agradeço aí pela parceria, por acreditar nesse projeto. Eu sou muito grato a Deus e a você em especial por acreditar. Falei, não, eu vou apoiar esse projeto, esse projeto é diferente. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe assim generosamente, tá bom, meu amigo? Agora fala pra gente, fala um pouquinho da Oralsim Implantes e depois aí o que você vai presentear os nossos youtubers aqui. Vamos lá, o que você tem? Diz aí um pouquinho pra gente, por favor. Então, Minduba, nós acreditamos nesse projeto, que eu acho que a palavra a gente precisa propagar, né? Testemunhos são muito importantes. E eu trabalho muito com testemunho, né, Minduba? Você sabe disso, que Sim. com o tratamento que a gente faz, com o tratamento de saúde, não só um tratamento de estética, muda a pessoa. Então, assim, esses testemunhos que a gente vê todos os dias dentro do nosso consultório, um testemunho de mudança, de melhora de qualidade de vida e de mudanças, as pessoas saem de quadros de depressão através de um tratamento tão importante que é o tratamento dentário, né? A gente está muito feliz em poder trazer para Ribeirão Preto esse tratamento de excelência que a Oralsim visa em todo o Brasil, né, Minduba? Você sabe que a Oralsim é uma marca que já tem mais de 19 anos no mercado, Sim. são mais de 400 unidades em todo o Brasil,
E aqui em Ribeirão Preto nós temos 2 unidades, uma na Rui Barbosa, 1461, outra nos Campos Elíseos, na Avenida Saudade 724, e hoje somos referência em implantes dentários, então é muito bacana. E eu trouxe para você, que é telespectador desse canal tão bacana, dessa condição tão bacana de testemunho, né, Minduba? Que é assim, você vê a palavra, ouvir a palavra de irmãos que podem passar mudança, transformação, né? Ver o que Deus realmente faz na vida das pessoas. E às vezes as pessoas querem algo extraordinário, querem uma transformação, querem uma mudança de vida, não só estética, porque a gente está falando de dente, aqui de sorriso, né? De autoestima, mas principalmente espiritual. E o testemunho tem exatamente essa pegada, de trazer aquilo que Deus já fez na vida de algumas pessoas, aquilo que Ele transformou, aquilo que Ele mudou, aquilo que foi uma virada de chave, tá? Espiritualmente falando. Então, assim, é realmente uma mudança de vida. O testemunho daquilo que fez na vida de alguém e que pode fazer na tua. Então, se atende ao que o doutor Diego tem para você que está acompanhando aí. Diz lá, doutor. E isso é muito bacana, né, Minduba? Então, para você que é um telespectador desse canal, né, nós temos uma condição especial para você. Então, você que está vendo agora, que às vezes está lá buscando uma palavra, buscando conforto, nós da Oral Sim Implantes somos a sua referência em implantes dentários para todos os tipos de tratamento, gente. Não é só implante. Para todos os tipos de tratamento de odontologia, nós da Oral Sim Implantes somos a sua referência. Eu quero estar aqui disposto a poder te ajudar a realizar esse tratamento importante, a poder a ter essa mudança de vida e principalmente sair dessa inércia. O que a gente vê, né, Minduba? Muitas vezes é o paciente que não procura ou não dá o primeiro passo porque fica com aquela vergonha, porque fica com aquela desconfiança. Será que dá para fazer? Será que vai ser muito caro? Será que vai dar certo? Gente, vai dar certo sim. Dá o primeiro passo e nós somos seus parceiros para poder fazer com que dê certo e ajudar você a realizar esse seu sonho. Então me ponho à sua disposição, tem os nossos telefones, tem os nossos contatos. Entre em contato, marca um horário comigo, venha conversar diretamente comigo que eu vou poder te ajudar também a dar esse passo tão importante. Ó, na sua tela está o WhatsApp lá. Qual que é o primeiro passo, doutor? Já mandar uma mensagem nesse WhatsApp, né? Já mandar uma mensagem nesse WhatsApp. Com certeza, hoje é domingo. Contato, né? Hoje é domingo, mas a nossa equipe vai captar esse seu contato e vai entrar em contato com você. Vai marcar a sua consulta. E eu peço, não falte. Veja as nossas estruturas, converse com os nossos doutores, venha fazer parte dessa família, porque é uma grande família mesmo, Minduba, que traz para você o que há de melhor em relação ao tratamento com implantes dentários. Tá aqui na tela, ó, 16991907919, manda uma mensagem agora, nesse exato momento, que o pessoal vai entrar em contato com você assim que eles chegarem na clínica. Certo, doutor? Reforça os endereços para nós aí, por favor, vamos lá. 2 endereços em Ribeirão Preto, Rui Barbosa 1461, uma clínica que tem mais de 6 anos, é referência aqui em Ribeirão. E na Avenida Saudade 724, uma clínica que eu brinco que parece um hospital, com uma qualidade muito grande, com os melhores equipamentos, muito bacana, e que você vai sentir à vontade em casa, com certeza, para poder realizar o tratamento. Gente, aproveita, tem um café bom lá, eu não sei quem faz, mas o cafezinho é bom, viu? Muito bom, gostoso, passa lá. É a dona Francisca e a dona G, são nossos colaboradores do café. Então, o café é muito bom, eu já provei e garanto. Doutor, obrigado pela participação e obrigado mais uma vez por acreditar nesse projeto aí, que Deus te abençoe, ótima noite de domingo e boa semana. Obrigado, Minduba. E vou ficar aqui assistindo, vamos ver, quero assistir, quero ver mais esse testemunho. Um forte abraço a vocês todos, fiquem com Deus, uma ótima semana. Para você que está vendo aí, né, durante as reprises, um ótimo dia, um forte abraço para vocês todos e até a próxima. Se Deus quiser. Pronto, dado o recado aqui da Oral Sim Implantes, que o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico da Oral Sim Implantes, nossa, tá embaçando aqui, acho que a câmera tá assustada comigo aqui, mas esquece não. Vamos direto ao nosso convidado figura ilustre hoje, figura bacana, especial, meu ilustre convidado, agora sim, senhor Luiz Bernardes, seja bem-vindo, como vai o senhor? Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Luizão? Ô, meu irmão. Graças a Deus, estamos aqui resistindo com bravura, né? Tá vendo? Essa é a frase. Esse é o slogan do Luizão. Eu tenho uma amiga que o slogan dela é graça e paz, a pastora Rosinete. O Luizão é isso aqui, estamos aqui resistindo. Essa frase é exclusividade. Aliás, você já patenteou esse cumprimento? Não. Isso é fruto da misericórdia, né? A gente crê que é somente pela presença do Senhor que a gente vai enfrentando, né? Porque nós estamos num ambiente hostil, né? Aqui tudo é muito
impróprio para a nossa vida, né? Nós somos projetados para o reino eterno de Deus, né? Então aqui é resistir, né? Resistindo, né? Então. Isso aí, que bom que nós estamos com essa consciência e procurando fortalecê-la dia a dia, né? Fico muito agradecido a você pela consideração de ter lembrado da minha pessoa, né? E ter feito tá vendo, gente? Eu já chega assim, ó. É gratificante, viu? Tenho muito apreço pela sua vida, a vida do Felipe, da Sofia, né? Seus filhos, que Deus Amém. Confiou para você, né? E que Deus te abençoe a ter a compreensão desse privilégio, né? É muito bom estar aqui. Obrigado, Luizão. Bom, agora de verdade falando sério, assim, obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o convite, por ter topado. Você sabe que desse grupo Alvo da Mocidade, gente, que o Luizão faz parte, aliás, eu vou contar um pouquinho aqui do trechinho, o que o Luiz representa na minha vida. Outro dia eu falei pro Miranda, Miranda, finalmente alguém do grupo vai participar comigo, vai dar um testemunho, né? Falei, finalmente alguém aceitou. Eu falei, tem que ser o Luizão, porque senão ninguém vai. Eu não sou o primeiro, não, né? Do grupo é. Do grupo é você. Você que tá. Estou surpreso, hein? Não, você é o primeiro. O pessoal fica resistindo, fica com medo de dar um testemunho. Onde já se viu? Vão brigar comigo, que vão me dar dura depois. Mas, gente, é o seguinte. Eu tenho. Vamos lá. Não, pode concluir. Você tem o quê? Pode concluir. Não, eu tenho muita alegria sempre de aproveitar as oportunidades. Esse é o Luizão. A gente vive para o Senhor, né? Sim, afinal de contas, o apóstolo Paulo fala que Cristo é tudo, né? Então, estar no contexto do Senhor é fazer parte desse tudo, né? Uhum. Muito bom. Gente, é o seguinte, o Luiz foi quem um dia chegou na minha casa, num momento assim de muito conflito de relacionamento, na época eu era casado, e numa tentativa de salvar o casamento, ele chegou na minha casa e simplesmente falou só isso: ô bichão, seguinte, só tem um jeito pra tua vida, ou você aceita Jesus ou não tem mais jeito, filho. É só Jesus para dar jeito na tua vida. Eu falei, então vamos embora, né? Já que é só ele, vamos com ele. E assim foi, aí foi onde eu o conheci, foi aí que a gente começou a ter uma amizade muito bacana. Eu tenho um carinho muito grande pela tua vida, Luizão. Toda vez que eu vou ter a oportunidade de falar, né, da minha relação com Cristo, mesmo que a minha vida tenha sido cheio de altos e baixos, o que não é o correto, mas enfim, a gente passa por isso. Eu sempre citei a tua pessoa exatamente por esse momento. Foi exatamente por essa tua atitude, por ter ido na minha casa um dia, que hoje estamos aqui batendo esse papo e vamos começar a bater um papo, contar um pouquinho da tua história. Graças à sua atitude, graças ao Espírito Santo de Deus ter agido na tua vida e você ter ido lá na minha casa aquele dia e se manifestar dessa forma. Então eu sou muito, muito grato a Deus pela tua vida, tenho um carinho gigante, saudade dos nossos cafés. Já tomamos muito café aqui de manhã, mas bem cedo, viu, gente? Porque o Luizão não tem dessa não, o bichão acordaria. Você está acordando que hora? 5 horas ou você está acordando mais cedo ainda? Porque o Luizão acorda cedo. Na verdade, sempre acordo a hora que o senhor me chama. E aí o relógio dele oscila, né? Mas enfim, a gente sempre toma um café muito cedo, por volta de 6 e pouquinho, é sempre muito gostoso. E o café era só um pretexto, porque o principal motivo era a palavra de Deus e a gente tinha um tempo muito precioso. Isso aqui, por exemplo, a gente estava falando aqui agora, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma Bíblia que eu ganhei logo no início de aceitar Jesus lá atrás. Essa capa aqui, é de 2015, tá aqui, ó, 2015. Essa capa. Só essa capa ela tem 7 para 8 anos, porque a bichinha já tá toda ralada aqui internamente, tem todo ralado. Tá usando, né? Graças a Deus, Luizão. Graças a Deus. E hoje a gente tem outras também, mas enfim, graças a Deus, essa aqui foi a que iniciou e que enfim, tem toda uma história. Mas, Luizão, eu fico muito feliz de ter participado, né? E participar da história da sua vida, para mim é uma honra, porque esse é o
grande projeto de Deus, né? A gente tem entendido cada dia com mais profundidade que quando nós aceitamos ao Senhor, nós ficamos prontos para irmos para o reino. Mas o Senhor fala, não, agora você precisa ficar mais um pouquinho. Tem uns artistas aí que você vai ser instrumento. E você vai visitá-los, né? E eu tenho muita gratidão, de fato, de participar de vida de pessoas, encorajando-as, renovando o ânimo, né? Porque o projeto é termos bom ânimo. E eu tenho sempre muita alegria de poder, como vivemos a experiência lá alguns anos atrás, estimular, porque eu sei que eu estou aqui só para isso. Eu não tenho absolutamente mais nada que fazer aqui. Porque eu gosto muito de um texto que o Senhor Jesus considera ali no livro de Mateus, o capítulo 6, né, versículo 33, ele fala, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas que Deus quer. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente, na religião, tem uma tendência de inverter um pouco isso. A gente tem uma tendência de vibrar na frequência das demais coisas. E vivemos sempre, Senhor, olha aqui o meu trabalho, oh Deus, olha a minha economia, Senhor, puxa, minha relação aqui, minha convivência ali. E isso tudo faz parte das demais coisas. A essência, o projeto é buscarmos em primeiro lugar o reino e as coisas que Deus quer, não é? Agora, a gente tem uma grande dificuldade para isso, porque a nossa introdução na nossa chegada aqui foi dentro dos valores que são seculares, né? A própria escola. Se você olhar, você vai ver que quando nós chegamos e começamos lá o beabá, logo na sequência foram falando para a gente de evolução e não de criação. É na contramão, né? Sim. Mas louvado seja Deus, porque nós já conseguimos isso, e uma vez conseguido essa consciência, o que eu tenho me desafiado a mim mesmo, procurar desafiar as pessoas a ser mensageiro, né? Cumprir o propósito da nossa estada aqui. Então, tenho uma alegria muito grande, sempre quando em alguns momentos eu vi o Minduba fora do projeto, né, ou superficialmente no projeto, meu coração doía. Por quê? Eu sabia que não era bom para a vida do Minduba, como não é bom para a vida de ninguém, né? Por isso a importância que a gente dá na manutenção da graça, né? O apóstolo Paulo vai falar para nós não deixarmos sem proveito a graça de Deus. Está lá na 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 1, né? Não deixei sem proveito a graça de Deus. E não deixar a graça sem proveito é isso, é anunciá-la, é vivê-la, é testemunhá-la, para que pessoas possam se beneficiar dessa graça, para que pessoas possam se estruturar nessa graça, né? Isso não tem outra forma de fazer senão exercitarmos, né? Nos doarmos para viver esse projeto, né? E como fazer isso, não é? É buscando em primeiro lugar o reino. É assim, né? Jesus tem uma ilustração ali também no Evangelho de Mateus, que ele fala na parábola do semeador, e ele diz, saiu o semeador a semear, né? Todos temos muita informação dessa parábola, e ele
pondera no final, né, da citação, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? E isso é uma coisa de uma profundidade ímpar, né? Que todo dia eu quero ouvir a resposta de Jesus, que ele deu após alguns que estavam na multidão, porque a grande multidão foi embora, mas alguns foram ali diante dele e falaram: mestre, o que o senhor quis dizer com a sua palavra, né? E Jesus tem a resposta, então, que eu citava, de querer ouvi-la todo dia, né? Ele fala: a vocês Deus revela o segredo do seu reino, mas aos outros eles vão ver, mas não vão enxergar. Eles vão ouvir, mas eles não vão entender, porque senão eles se arrependeriam, voltariam para Deus e Deus os perdoaria. Então, olha que estrutura que tem essa maravilha, né? Há necessidade de conhecermos os segredos, né? Então, o testemunho nosso vai ser cada vez mais profundo à medida que nós estivermos fortalecidos no segredo do reino, né? E esse segredo não tem como a gente conhecer se a gente não buscar, né? Não olhar para o tempo da nossa vida. Todos os dias nós consumimos, né, 1.440 minutos. Luizão, que são as 24 horas, né? Peraí, antes, peraí que você vai... Não, você não aguenta ficar parado, né? Não dá. Peraí, você já vai entrar nessa parada aí. Só que é o seguinte, gente, ó, eu quero chamar a atenção de quem está assistindo agora, porque é o seguinte, o Luizão... Não, além de dar um testemunho, eu quero anunciar a boa nova. Não, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero chamar a atenção. O Luizão é o seguinte, gente, ó, primeiro, olha pro estereótipo dessa vez. Tira o óculos, Luizão, tira o óculos, por favor. Eu vou ficar muito bonito, hein? Não, tira os óculos, por favor. Você vai correr um risco. Tá bom, vamos correr. Olha lá. Olha pro Luizão. Quem já assistiu o filme Paulo, do filme de Paulo, do Apóstolo? Tá zoado. O ator foi inspirado nesse cara. Quando eu assisti o filme... Eu falei, olha o Luizão, é que vocês não viram, a barba dele tá limitada, hoje tá baixinha, tá curta, mas quando ele fica barbudão é igualzinho, cara, igualzinho. Agora como que eu vou ficar aqui pondo óculos? Não, aí não, Luizão, não, tira esse fio daí. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, gente, vocês perceberam, assim, de verdade, eu nunca vi ninguém mais inspirado, assim, de verdade, para compartilhar da palavra de Deus como esse cara. Porque o Luizão, eu tenho ouvido agora, até muito recentemente, algumas coisas em relação a gente aproveitar as oportunidades que Deus coloca na vida da gente para pregar o Evangelho. O Luizão, eu chamo de Luizão porque, enfim, é um amigo muito querido. O Luizão... Se eles me verem em pé, eles não vão acreditar, meu amigo. Não, mas é assim mesmo, né? Deus surpreende. Tem 1,15 m. O Luizão é o seguinte, gente, ele é uma figura muito ímpar, muito assim, única, de verdade. Todos nós somos únicos, mas ele é mais ainda, ele é exclusivo, de verdade. Porque é o seguinte, ele aborda uma pessoa, bom dia, como vai a senhora, tudo bem? A senhora mora aqui e tal, a palavra seguinte é de falar de Jesus. É um negócio impressionante, Ele é a pessoa que realmente leva arrisca a ideia de não perder a oportunidade de falar do Evangelho, de falar do amor de Cristo para as pessoas. Você está exagerando. Não, é verdade, gente, isso é verdade, não é exagero não. E eu, particularmente, sim, o admiro exatamente por essa particularidade, por não perder a oportunidade de fato. E é um exemplo assim muito especial a ser seguido exatamente por isso, porque hoje, mais do que nunca, a gente tem que realmente falar do amor de Cristo para as pessoas. E começar normalmente por dentro de casa, né? Isso se você não adianta você querer evangelizar lá fora se você em casa tem dificuldade, enfim, não falho. Então a gente tem que começar por dentro de casa e essa é a nossa luta. Então a partir do momento que você consegue falar do amor de Cristo dentro da tua casa e de fato o amor de Cristo ser absorvido e ser praticado, você vai realmente conseguir novas vidas lá fora. Então, assim, esse cara é um exemplo assim, muito especial, eu tenho uma admiração muito grande por isso, e louvo a Deus pela tua vida, Luizão, porque assim, eu sou muito teu fã exatamente por isso.
Eu cito você exatamente nesse sentido. Você é um exemplo a ser seguido no sentido de não perder a oportunidade, que é o que a gente tem que realmente viver. Vocês perceberam aqui? Não, peraí. Vocês perceberam aqui que ele já não perdeu a oportunidade. Quem que é entrevistado? Eu ou você? Só você fala? Vocês perceberam que ele não perdeu a oportunidade. Ele já chegou falando de Jesus. Então isso que é legal. Mas não, peraí, Luizão, peraí. Eu quero saber agora assim, o seguinte, vamos por partes, tá? Depois você senta a botina aí na palavra. Vamos contar um pouquinho da tua história, Luizão, porque o que é legal assim do que Jesus fez na tua vida, desde o começo da tua vida. Conta um pouquinho a tua origem, como você era, porque você foi evangélico desde o início, enfim, você tinha origem lá atrás, católico, eu lembro de você era católico, né? Enfim, acho que todo mundo. Mas conta um pouquinho da tua vida antes de realmente ver Jesus na prática, por gentileza, para as pessoas te conhecerem melhor. Então, eu sou agora um senhor, né? Mas eu era um jovem, cheguei numa família de classe abençoada e minha mãe tinha uma religião acentuada, meu pai ele era futebol clube, né? Sempre estava muito complacente ali, mas a minha mãe tinha uma tendência maior, né? E eu fui criado nesse ambiente, graças a Deus, sempre tive referências religiosas, né? E o tempo foi passando e eu fui me estruturando dentro dessas referências. No entanto, houve um fato na minha caminhada, isso já numa fase adulta. Até então, todos os fatos, talvez não houvera a necessidade de uma bênção especial, né? Mas as coisas iam caminhando. Mas quando eu conheci a minha atual esposa, né? Eu acabei saindo um pouco fora do prumo, porque lá na nossa juventude, eu tinha 25 anos e ela também, ela engravidou. A atual esposa, sim, né, Luizão? Vamos deixar claro. A esposa dele, porque fala atual, dá a impressão que você já teve outra. Não. É para criar essa sensação, tá vendo? Tá bom. Aí as pessoas não vão, pô, que crente meia boca é esse? Não, mas a atual esposa é a primeira também. Ela tem uma paciência, vocês estão vendo como Deus é bom. Mas, enfim, aí a gente se conheceu, ela chamou muita atenção, né? E eu fui convivendo ali no namoro até a gente se envolver. Sexualmente, eu não tinha nenhuma compreensão e achava que vamos, né? E aí, um belo dia, ela veio e me falou que a menstruação não tinha vindo, e isso me tirou o chão a princípio. Eu estava saindo numa viagem, fiquei 15 dias fora, voltei e ela confirmou, não veio. Eu falei, então vamos casar, né? Aí ela falou assim, não vamos casar, né? Eu falei, não, como não vamos casar? O nenê não é meu. Aí já foi a primeira briga séria mesmo, porque como, né? Não, você que está falando, não quer casar. Mas, enfim, Deus abençoou e a gente se uniu, né? Foi um momento de grande turbulência, né? Porque eu tinha acabado de formar, ela tinha acabado de formar, a gente foi, de certa forma, muito irresponsável, né? E eu casei, convicto de que eu não separaria, sem conhecer Jesus, mas tinha esse senso de responsabilidade, né? Entendia que era algo que, embora não fosse religioso, eu cria que Deus estava me confiando ali um presente, né? Uma pérola, né? E eu finquei o pé no sentido de não separar, porque uma vez casado nós já estávamos, né? E aí fomos, e de 81 nós nos unimos em julho, né?
até junho de 87, que foi quando eu voltei para Ribeirão, a gente viveu debaixo de uma turbulência muito grande, muito triste, muito, porque esse é o Luizão, gente. Nós éramos vítimas do engano, e é horrível. Tem nada pior do que ser vítima do engano. E nós vivíamos enganados, né? E louvado seja Deus, iniciamos um estudinho de Lucas, através de um primo, irmão meu. Começamos a desejar conhecer, e fomos conhecendo, e o tempo foi passando, as coisas foram se regularizando, com muito enfrentamento, mas aí a gente começava a perceber que tinha uma nova referência, né? E especialmente observamos o Evangelho não, a carta que eu posso escrever para os Filipenses, capítulo 6, versículo 12, que ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes e potestades, né? Que habitam nos lugares celestiais. E eu pude, juntamente com a Nilda, minha esposa, começar a entender que então ela não era a minha inimiga, mas havia um inimigo externo e que se levantava contra mim, contra ela. Eu falava A, ela entendia Z, e a gente vivia extremamente muito mal. E aí começamos a ter essa nova compreensão, essa nova dimensão, e isso foi muito maravilhoso, porque o que aconteceu? Nós começamos a colher benefício desse amor, né? E esse meu primo que estudava Lucas com a gente, já foi para um outro estudinho com um amigo de uma consultora que eu era sócio, e convidei, ele foi, convidou o outro amigo também, era sócio, e começamos, e enfim, eu entendo que logo ali Deus já me deu essa consciência que eu ponderei ainda há pouco, né? Naquele momento que eu aceitei Jesus, eu estava pronto para ir para o reino, mas eu não fui, e eu fiquei justamente, e creio que estou até hoje com esse propósito de anunciar, né? De testemunhar as coisas que Ele faz na minha vida, né? E assim a gente foi desenvolvendo a fé e mantendo, como diz o escritor lá de Hebreus, né? É algo também que precisa ficar muito forte em nosso coração, né? Manter nossa visão fixa em Jesus, que é onde a nossa fé comece, onde ela é aperfeiçoada, né? Então, não posso deixar de não ler, entende? Não posso, eu preciso olhar para o tempo. Eu comecei a falar do tempo ainda há pouco, o Miduba indelicadamente me interrompeu, mas eu preciso olhar para o tempo. Olhar, são 24 horas, vezes 60, são 1.440 minutos. Como eu gasto esse tempo? Em primeiro lugar, o rei. Saca isso? Em primeiro lugar, não que eu vá gastar 24 horas lendo, mesmo porque aí eu Luizão, não iria anunciar, né? Sabe o que é legal? De novo, hein? Não, mas agora vamos entrar vamos aprofundar nessa questão do tempo aí. Aí você toma água. O Luiz tinha uma maneira de lidar com essa questão, para exemplificar e assim, demonstrar o nosso aproveitamento na relação com Deus, de prioridades. Ele botava uma linha, né? Dividir, pegava uma régua, escala, dividia a escala, ia dividindo. Né? O tempo tá aqui, ó, 24 horas, tá? Você começa a separar, né? E isso 12, é muito legal. 6, 3. Isso é muito legal porque nos faz pensar
refletir sobre como a gente investe o tempo, como que a gente gasta o tempo e qual que é o tempo que a gente realmente investe nas coisas de Deus, né? Eu achava isso muito legal. Então, assim, eu achei uma didática muito interessante porque te faz ver na prática, cara, nossa, só isso que eu gasto para Deus? Quer dizer, se gasta, né? Então, fala um particular aqui para mim nesse momento. Diga lá. Como dissemos ainda há pouco, né? Me perdoe a inscrição, hein? Mas ver é uma coisa, agora enxergar é outra. Você está enxergando já ou ainda está só vendo? Não, graças a Deus, um pouquinho enxergo. Porque é fundamental, entendeu? Não? Ótimo, eu vejo o fato, né? Essa ideia é muito bonita. Hoje eu tenho feito a alusão ao tempo de uma outra forma, porque 24 vezes 60 é 1440, né? 1440 é muito comum a gente ouvir, né? Dízimo, não é? Dízimo é uma palavra comum do meio cristão evangélico, sim, né? Daria 144 minutos o dízimo do tempo. 144 minutos. Então anota esse número. Dá 2 horas e 24. Tá vendo? Conta gente, o Luizão é engenheiro. Tem que fazer de cabeça. O Luizão é engenheiro e ele faz essa conta ele já faz tempo, viu? Olha aí. Não. Fiz agora. Olha que legal, né? Mas vamos, a princípio, deixar os 10%. Vamos arrazoar a respeito de 2%. 2% de 1440 vai dar 28 e tralalá. Vamos arredondar esse número, 30 minutos. 30 minutos de 1440 vai sobrar ainda 1410. Dá para você entender que não é nada? Não é verdade? Com certeza. Eu tenho 1410, é a mesma coisa que eu tenho 1440. Lógico, tem algumas considerações que isso não se aplica, né? Sim, com certeza. Mas, por exemplo, aqueles 1440 que você está me devendo, você chega para mim e fala, Luizão, eu tenho só 1410? Vou perdoar os 30. Ficar feliz da vida. Mas olha que legal, né? 30 é desprezível nesse universo. E é significativo para que eu possa iniciar uma nova vida, que é o chamado de Jesus. Sim. Quando ele é interpelado ali por Nicodemos, mestre, o que eu preciso fazer é herdar a vida eterna. Jesus fala, você precisa nascer de novo. Esse é o projeto, nascer de novo. Como eu vou nascer de novo? Eu preciso ter novas referências, novos princípios, novos conceitos, novos valores. Eu preciso saber. Como eu vou saber? Eu li esses dias, li também esses dias atrás, mas no estudinho estou fazendo com uns amigos meus, João, capítulo 8, versículo 43. Esse versículo tem uma profundidade tão maravilhosa, eu ainda não gravei, né? Mas com a sua permissão eu quero ler ele aqui. João, repete, por favor, João. João, eu estou me perdendo aqui no fiozinho. Olha, eu fui abrir o relógio agora, 11h42, desculpa, esse ponto eu não devia ter falado. Que ainda não é, né? Não, fala o versículo aí, João 8:42? O João 8:43. 43. Tá, eu vou pegar aqui para botar para o pessoal ver aqui na tela. Isso, e esse eu ainda não consegui falar, não gravo ainda com tudo no meu coração. Mas olha aqui que precioso que é. Jesus está ali no embate, né, com os religiosos, e ele sempre, na sua estada, ele desejou, né, falar com amor com aquelas pessoas para que eles pudessem se dar a oportunidade de aceitar ao projeto. Uhum. E ele diz bem assim, você pôs agora na tela, né? Uhum. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É uma pergunta, e ele mesmo responde.
é porque não querem ouvir a minha mensagem. Olha, como que isso é tão fundamental para nós, ouvir a mensagem, se render, investir na mensagem, conhecer a mensagem que vai revelar a vontade de Deus. Então eu preciso pensar naqueles 30 minutos, inicialmente, né? Vamos torcer para que algumas pessoas que estejam ouvindo esse testemunho pensem na própria vida. 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde, 10 minutinhos à noite, lendo a palavra de Deus. Senhor, eu vou abrir sua palavra. Leia lá 10 minutinhos, mais 10 minutinhos. É uma iniciação que não vai custar muito, não é? E eu vou trazer um refrigério para a minha alma. Vou trazer novos... vou arejar a minha mente. Não é? É algo que eu tenho desejado muito hoje, graças a Deus. Procuro investir um pouco mais do que os 10 minutinhos, né? Mas é isso. Deus planejou assim. Esse é um projeto. Eu tenho uma vida profissional que eu alicercei minha vida no projeto. Luizão, eu tinha que olhar os projetos, não é? Deixa eu te falar uma coisa. Você já voltou a falar do Evangelho. Pera aí, eu quero voltar, antes de você voltar a falar do Evangelho, eu quero você voltando, continuando a tua história lá. Aí vocês casaram, tá? Enfim, mas já com base, aí sim você já tinha uma base, vocês começaram a ter uma base e aí começou a solidificar a relação. A base começou quando nós tínhamos já 3 filhos, né? Tinha o casal de gêmeos, que aliás, aquele primeiro que eu falei para a Nilda que o filho era meu, eram 2. Não era um só, né? 2. Não que é a Luciana e o Amadeu. É, Luiz Amadeu. A coisa não era tão simples como parecia. E aí foram os 2, né? Uma experiência maravilhosa. Eles agora em janeiro fizeram 41 anos, né? Olha que benção. Passado o tempo, a Nilda engravidou novamente. Aliás, nós perdemos essa gestação. Depois a Nilda engravidou, veio a Lucimara, que é a número 3, né? Perdeu mais uma gestação. E aí veio quando nós iniciamos a conhecer a palavra, a Nilda estava grávida de 3 meses da Lucilene. Sim. Aí nós começamos em julho, a Lucilene nasceu em dezembro, né? E aí fechamos a fábrica, não veio mais, e graças a Deus, em 87, quando nós iniciamos a conhecer, né? Nós iniciamos a conhecer muitas coisas, muitas. São coisas que nos enraizaram na graça, né? Nós temos a origem católica, como falamos. Entendo que a palavra de Deus é dentro do contexto do catolicismo, né? Mas muitas pessoas nesse contexto, devido a ser uma condição superficial e não de conhecer segredos, né? Sim. Acaba sendo muitas vezes, como foi o caso da minha família, né? Atingido por um amigo, um conhecido que faz a sugestão de uma outra doutrina. No caso lá da minha família, minha mãe tinha um problema desde a chegada na união conjugal dela. Meu avô era alcoólatra e ele tinha o hábito de agredir lá a minha avó, e minha mãe começou a entrar na dança. Isso desenvolveu um monte de problemas, e entre esses problemas a questão da possessão, né? E minha mãe foi vítima dessa realidade durante 47 anos, né? É triste, é muito triste, mas era muito comum eu ver aquela mulher ajoelhada, muito comum.
Porque quando nós enfrentamos aflições, nós recorremos. Existe um conceito maravilhoso nessa estrutura, porque Jesus fala ali no livro de Mateus, capítulo 5, começando ali a boa-aventurança, né? Ele fala, felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, porque o reino dos céus é deles. E minha mãe tinha essa consciência da pobreza espiritual. E ela vivia ajoelhada, buscando. Ela não tinha a familiaridade com a palavra de Deus, né? Mas ela buscava essa relação, e isso certamente influenciou, né, no nosso futuro. Os meus irmãos, com aquela ideia da aproximação nossa da palavra, a grande maioria deles se aproximaram também da palavra e se enraizaram nesses valores, né? E em 1988, eu tinha 6 meses após a nossa iniciação, a minha mãe ameaçou passar mal, meu irmão caçula, que já estava iniciado, repreendeu aquele mal, em nome de Jesus Cristo. E minha mãe não foi possuída, né? Então, é algo que nos impulsionou demais a nos oferecermos, a nos apresentarmos, a nos alegrarmos na palavra. E a palavra foi se encalacrando em nós, se enraizando em nós, porque é muito maravilhoso. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. E isso aconteceu lá na nossa vida, e nós ouvimos esse chamado, abrimos o coração, a porta do nosso coração, e Jesus vive em nós. É o Deus Emanuel, é a promessa que Deus fez ali através do anjo para José, né? E isso acontece a todo momento, basta a pessoa querer, né? A promessa do próprio Jesus, quando ele vai ascender, ele fala, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E isso, veja que legal, né? 88, início de ano, voltando lá então no testemunho, minha mãe faleceu 5 anos depois, 1992. Nunca mais ela ficou possuída. Amém. Entende? Que dimensão que é isso? Sim. Isso não tem como ser assim indiferente. Nós não nos tornamos indiferente a essa graça. Não deixamos sem proveito essa graça, entende, não? Sim. Ai, que bom é compartilhar dessa graça, que bom é encorajar as pessoas a crerem nessa graça e se alicerçarem nessa graça e se estruturarem nessa graça, né? E esse processo, ele está vivo no meu coração, graças a Deus, no coração da minha esposa, esses filhos que eu comentei com vocês, todos têm temor a Deus. São todos... Não, são seres humanos. Essa é uma grande informação também da palavra de Deus. Ser humano. O apóstolo Paulo cita o Antigo Testamento, ali em Romanos 10, 3, ele fala, não existe um sequer que seja justo, todos se desviaram. O apóstolo Pedro vai falar, também citando o Antigo Testamento, lá na segunda carta, na primeira carta, capítulo 1, versículo 24, ele vai falar, todo ser humano é como a erva do campo, e a sua grandeza é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, nós que somos seres humanos, somos limitados. Não, mas ele é cristão. Não nos iludamos. Não nos iludamos. Somos seres humanos. Sim, se estivermos fortalecendo a nossa amizade com Deus, nossa dependência de Deus, que maravilhoso. Nós vamos ser um ser humano que confia em Deus, que depende de Deus, que busca em Deus,
que alicerce em Deus, que enraiza em Deus. O apóstolo Paulo vai falar, né? Já que vocês aceitaram Cristo, Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, enraiza as suas vidas sobre Ele, construa as suas vidas sobre Ele, se tornem mais fortes na fé nele. E ele termina com chave de ouro, ele fala, e deem graças a Deus por todas as coisas. Olha que coisa louca, entender isso? Espera aí, dá graças a Deus por tudo? Não, mas é câncer. Graças a Deus. Não, mas isso eu já contei com o Mindu, uma experiência. Eu chutei o fogão, os mais velhos, né? É de lata, aquele ferro, pegou os 3. Eu nunca bati numa bola com essa categoria. 3 dedos. Mas doeu muito. Eu falei naquele momento, glória a Deus. Pela habilidade dos 3 dedos. Nossa, doeu muito. Eu cheguei no quarto para falar para a Nilda a experiência, não estava doendo mais o dedo, entende, não? É assim. Ele nem estava lá, né, Luizão? É dar graças a Deus, né? Mas nós ficamos tímidos, né? A nossa humanidade nos faz ficar tímidos e a gente muitas vezes fica queixoso. Puxa, mas por que você está queixando, meu irmão? Veja, você é eleito do Senhor, a sua vida está na mão do Senhor. O apóstolo Paulo tem essa dimensão. Ele fala com todas as letras. As coisas estão trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui, e nós começamos a compreender isso lá na nossa juventude. E começamos a querer viver isso, né? E Deus tem nos honrado nessa caminhada, nos encorajado. Você não tem lutas? Espera aí. Eu sempre digo que estou suportando, né? Resistindo, você fala que está resistindo, né? Exatamente essa questão de você teve lutas. Como é que foi, por exemplo, quando você começou? Porque assim, quando você realmente começou a se envolver, eu sei que você é um cara muito intenso, que realmente quando você se envolve, você mergulha, você vai a fundo. Mas sempre teve os altos e baixos. E como é que você conseguia lidar com isso na relação com a Nilda? Gente, a Nilda é a esposa, a gente não falou o nome dela, mas já falou, é a Nilda, pessoa ímpar, que se Deus quiser também vai bater um papo com a gente. Qualquer dia eu quero pedir para você trazer ela aqui, para ela confirmar umas histórias, tá? Para dar um testemunho. Da versão dela, né? Não, mas não vai ser diferente. Não, a versão dela é bem semelhante, porque foi... É que mulher era mais rica em detalhes, entendeu? Mas como é que foi, Luizão? Como é que foi o enfrentamento, assim? Porque, assim, novo convertido, enfim, realmente tem suas batalhas, né? Os confrontos são mais intensos, né? Como é que você superou isso, você e a Nilda? Como é que vocês superaram isso? Bom, é uma coisa muito... Outra coisa, antes de você entrar aí, Luizão, eu queria também que você entrasse, que você relatasse um pouquinho, se você sentir no coração, daquilo que você abriu mão por Jesus lá atrás, profissionalmente falando, tá? Se você sentir no coração. Porque eu acho que isso é muito legal, é muito impactante, e se você sentir a vontade... Afinal de contas, Minduba, afinal de contas, esse é um testemunho que... chama atenção, né? Não, chama atenção não, e vamos falar, o mundo vai falar que esse cara maravilhoso. É louco. Ele vai falar, esse cara é louco. Ele vai falar assim, esse cara é louco, esse cara é louco. E é a loucura que a gente não conhece, que só quem conhece Jesus vive e sabe. Que aliás, o louco faz parte desse testemunho, né? Exato, exatamente. Mas é a minha união com a Nilda foi muito conturbada, né? Eu compartilhei isso e a gente foi se dando ao amor de Deus, foi se submetendo, eu fui dentro dessa linha de buscar em primeiro lugar o reino, eu fui procurando viver assim, né? Eu tinha uma profissão
que me permitia estar em casa no almoço, né? Algumas vezes. E eu sempre fui promovendo no horário de almoço, as crianças ainda pequenas, né? Um tempo de leitura. A gente acabava de almoçar, eu pedia para a Nilda não mexer com cozinha, e a gente lia um trechinho da Bíblia e buscava as coisas espirituais e compartilhava aquela ideia. E isso foi enraizando no nosso coração, esses valores. Eu tenho muita alegria porque as crianças, hoje já pessoas, né, Sim, 41, 30 e tantos, né, tem bastante informação da palavra de Deus. Graças a essa introdução lá do início. Isso é que a gente começou inserir e eu nesse tinha, contexto. Isso é vida, né? A gente fez menção, talvez você vai se lembrar, em capítulo 1 do Evangelho de João, Sim. Ele fala que Jesus, a palavra melhor, que é Jesus, né, é a fonte da vida, né, e ela trouxe luz para todas as pessoas, né, na versão, na linguagem de hoje. Então, a fonte da vida é a palavra de Deus. A gente já fez menção disso, citando ali o João 8:43, né, que as pessoas não entendiam o que ele dizia, porque não conhecia a mensagem, não buscava a mensagem, não queria a mensagem. E se eu quero ter vida, eu tenho que estar ligado na fonte, né? E, sobrenaturalmente, isso Deus havia colocado no meu coração, e nós fomos colocando isso para nós mesmos ali no dia a dia. Então, veja bem, todos os dias nós temos essa aliança de buscar a palavra de Deus, foi forjando em nós a nova vida, né? Uma vida irrigada, estruturada, orientada nessa fonte da vida, né? Isso foi crescente. Eu tinha, nessa mesma época de 87, eu havia voltado para Ribeirão, eu fiquei cerca de 6 anos fora, trabalhando de empregado numa consultora. E aí, alguns amigos meus montaram uma consultora aqui em 86, em Ribeirão, e eu fui convidado para vir. Na minha união conjugal não foi possível isso acontecer, a Nilda não estava preparada, então eu recuei. Um ano depois, eu conversando com ela ali regularmente, encorajei ela a gente vir, e exatamente um ano após, a fundação da consultora foi em junho de 86, e nós viemos em junho de 87. E todo pessoa de formação humilde, né, por assim dizer, sem muito recurso econômico, né, Sim. deseja estabilizar, deseja enricar, enfim. Deseja ganhar dinheiro, né? Ficar bem, né? Estruturar financeiramente, ter uma vida confortável, ter um carro bacana, uma casa bacana, ou mais de uma casa, né? Que os caras assim. Isso. Ou várias. E foi assim, nós acabamos desejando, eu particularmente, né? E aí falei para a Nilda, nesse intervalo de um ano, ela acabou aceitando e nós viemos, né? E foi muito bom, porque foi na nossa vinda para enricar, sim, que nós fomos enriquecidos ainda totalmente. Mais do que imaginava. Muito, pela graça, né, de Deus. E que bom, porque é muita, muita gratidão. E aí, dentro da minha formação, eu tinha uma linha de conduta de envolver na construtora com acertos que interessavam. Nós buscávamos nossos próprios interesses com unhas e dentes. Era assim, né? E eu não perdi esse ímpeto que eu havia formado dentro da consultora,
E ali continuei, dei continuidade e, lógico, dando também a dimensão espiritual no meu dia a dia. Como disse, 2 sócios meus já haviam iniciado também essa relação, até que 2 anos, então, junho, num acampamento de crescimento, nós tínhamos 2 anos, né, já folheando a Bíblia, eu procurando me enraizar ali. 19 de junho era feriado e nós fomos, essa organização que faço parte, tem uma propriedade lá em Furnas, né, que você Se chama conhece. Alvo da Mocidade, tá, gente? Alvo da Alvo da Mocidade. Mocidade. Aqui em Ribeirão Preto, tem lá, depois eu boto, depois não, vou achar aqui, eu vou botar o arroba Isso, do Instagram, tá? Alvo da Mocidade. Tem uma fazenda no Lago de Furnas, ali perto de São José da Barra, né? Perto de São José da Barra. Perto da usina lá, onde tava enchida. Essa usina, lá pertinho. Onde Bonito lugar, bonito. Teve que abrir a comporta esses dias. Aliás, uma ilustração maravilhosa da palavra de Deus também, né? Que lá no João 7, 27, é por ali. O 28, ele fala que jorrarão rios de água viva, né, do nosso coração, e quando a gente for conduzido pelo Espírito, né, e ali simboliza muito bem isso, né, porque o Rio Grande foi contido, né, por uma barragem, mas ainda assim ele continua o curso de água, porque ele é incontível, né, e nós não conseguimos conter o jorrar do Espírito em nós. Né? Isso é bom que nós, que nos dizemos cristãos, precisamos analisar, nós precisamos ver quanto essa maravilha que está em mim está atingindo as pessoas. Não é verdade? Tudo. É o que nós precisamos, é isso, porque nós já estamos na graça, né? Nós já temos a preciosidade do amor de Deus em nós, né? Mas, enfim, voltando lá, iniciamos essa experiência e nesse mês de junho de 89, estava dentro da fazenda, saímos de uma programação, um jovem, eu tinha 34, não vale fazer as contas, hein? Eu tinha 34, um jovem de 21 para 22 anos, aproximou de mim. Eu tenho um apelido que é fruto de um irmão meu que já faleceu. Lá no grupo as pessoas me conhecem por troca, né? E ele acelerou o passo assim e falou: troca. E aí, você gostou da palestra? Nossa, que maravilha, né? Ele falou: eu também gostei. Ele falou: e a sua família? Eu falei: onde esse cara quer chegar, hein? Eu falei: minha família, graças a Deus, está caminhando. A gente estava, de fato, estava vibrando demais, né, com as coisas do amor de Deus. E ele tinha mais uma pergunta. Eu falei: curioso, hein? Mas, enfim, ele falou assim: e o seu trabalho? Aí, eu não sei se todos vocês viram aquela propaganda da Caloi, que o menino pede uma bicicleta Caloi. Eu quero a minha E eu sei dizer que o pai dá a bicicleta e o menino fica desse tamanhozinho. Não sei se vocês têm isso gravado na mente, mas isso ficou porque eu associei a minha realidade naquele momento, né? Ele falou: e o seu trabalho? Sumiu, né? E eu, de fato, eu já tinha clareza e eu já tinha tirado o meu pé do acelerador, né? Mas eu estava dentro de uma estrutura do mundo, só isso. Não era nada, nossa, é isso. Não, era do mundo. Se é do mundo, é do mal. É simples. Não é nada que seja. E eu falei: então, rapaz, aí já é um problema mais sério. Normalmente, quando eu fico em choque, eu tenho que coçar a careca, né? Aí eu falei para ele: então, aí é uma coisa mais difícil. Eu, embora tenha tirado o pé do acelerador, eu ainda tenho o benefício da estrutura, né? Porque
com perdão, né, da expressão, a palavra também ensina a gente não deixar sair de nós coisas que não é de Deus, mas os meus amigos, na época, faziam de tudo para poder preservar os interesses. Vocês viram Sim. que eu não falei o que eu tinha pensado, né? Mas era preservação só. E isso nós precisamos toda hora olhar isso, porque nós somos tendenciosos a isso. Não, mas ele é cristão. Nós somos tendenciosos a preservar o interesse próprio. Jesus abomina, Deus abomina, não quer. Como que é a ideia? Em primeiro lugar, o reino de Deus em minha vida e as coisas que Deus quer. Qual é o interesse que eu tenho que procurar? É esse. As demais coisas são acrescentadas. Não é providência minha. Mas Não. Mas, enfim, voltando lá no testemunho, eu falei, então, isso é uma coisa que eu tenho até falado com Deus, mas é um pouco difícil. Complicado. Aí o seu eu segurava, né? Ixi, o seu eu resistia, né? Porque era interessante. A caçula tinha 2 anos. Caçula tinha 2 anos, né? Interessante. Vou fazer minha vida. Estava, não 2 anos, 1 ano e... 2 anos ela tinha da gestação, mas 2 anos e 3 meses mais de nascimento, 1 ano e meio. A outra 3 anos, ou 2 anos e pouco, e os outros 5 anos. As crianças tudo pequenininho. Essa tropa aí atrás de mim, né? Uhum. Falei, então, isso tal, não sei o que. Ele falou, eu sei o que está acontecendo com você. Falei, pronto. Aí, achei a solução. Ele falou, você está fazendo como Judas. Você tem tido muito remorso, né? E, de fato, eu me corroía por dentro, mas eu não tinha nenhum movimento, né? E aí ele falou assim para mim, mas você precisa fazer como Pedro, né? Pedro, ele traiu Jesus também. Só que ele chorou amargamente e se arrependeu. E você precisa fazer isso. E acabou o papo. Precisa fazer isso. Sabe aquela, né? Precisa fazer isso, né? E vamos arrumar as coisas. Já estava na hora de vir embora. Domingo à tarde. Pusemos as coisas no ônibus. Nós estávamos de um ônibus. Sentei do lado da Nil. E narrei a experiência. Nil, sim, assim, assim, assado. Com um pouco mais de detalhe, é lógico, né? E ela deu uma resposta para mim, né? E eu falei, então, vamos seguir, né? E eu sei dizer que, resumindo a história, na segunda-feira, 7 horas, eu tinha reunião toda segunda-feira com os meus sócios e especialmente amigos, né? Porque a gente tinha uma identidade muito grande. Sim. Você se torna sócio das pessoas porque você tem afinidade, tem identidade, é muito bacana, né? E aí nós já tínhamos uma pauta, porque a secretária ia anotando todo dia algum assunto. Alguns resolvia no decorrer da semana, nem ia para a pauta, já arriscava. E tinha aquela pauta de última hora, a minha entrou, lá, e aí veio a pauta minha e eu falei. E foi assim, é muito bonito. Eu falei assim, então, só vocês sabem que eu tenho estudado a palavra de Deus, buscado compreendê-la e tal, e ela, a grande densidade dela abomina a corrupção. E, por circunstância, nós temos uma estrutura, por assim dizer, alicerçada nesse quesito aí, né? E eu queria propor para vocês, para que a gente, com curto período de tempo aí, ou longo, que seja, mas planejasse a gente interromper essa prática na nossa sociedade. Eu não sabia, mas era impossível, na verdade. Mas até então Deus não tinha me falado. E aí esses dois que já faziam estudo comigo da Bíblia ficaram meio que no anonimato, né? Não se externaram a posição, mas um lá disse assim, não,
mas ainda é cedo, falou para mim. A gente precisa estruturar melhor. Aí eu aceitei aquela orientação, né, aquela proposta. Aí tinha um outro, né? E falou assim, não, pode tirar o cavalinho da chuva. Isso aí não vai acontecer nunca. E ele estava coberto de razão, né? Assim como lá no casamento, né, a Nilda falou, não quero casar, ela estava coberta de razão na natureza humana. Entende isso? Sim. Era improvável a minha união com a minha esposa. A ruptura de uma estrutura do mundo com o mundo é improvável. Não pode acontecer. Porque se acontecer, não funciona, e é o que ele falou. Sem isso, nós não vamos ficar de pé. E aí, a palavra voltou para o marmitão, né? E o que eu falaria ali? E eu falei o que Deus me falou, né? Eu não ouvi assim, não. Mas eu falei, então eu tô fora. Olha que coisa louca. E aí, nesse momento, eu falei, então eu tô fora. Esses que estavam juntos, que eram os meus sócios, disseram numa única voz. Olha que bonito que é esse testemunho. Eles falaram assim, você tá louco. Você é louco! Olha como que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito dinâmica. Ela é intensa. E ela usa a boca das pessoas para falar. Confirmar. O apóstolo tinha me falado muitas vezes ali na carta de Coríntios que as coisas de Deus para o homem natural é loucura. E as coisas do homem natural para Deus é loucura. E eu, puxa, é Deus falando comigo. E eu fechei questão. Não, eu tô fora. Aí eu fiquei forte, né? Porque é brincadeira ouvir Deus. E aí, não, porque são as crianças, você tem que ter responsabilidade e não pode. E, gente, não, eu estou decidido, eu não vou continuar, eu creio que Deus fará, né? E fizeram observações de trabalho que estava na minha mão, que precisava acabar. Eu falei, não estou saindo agora, vou acabar, né? E assim foi, né? Uma coisa sobrenatural, por excelência, né? Que Deus fez, né? Foi uma coisa simples, elementar? Não. Olha aqui. Mas foi tá importante. Eu sou careca. Pode não parecer, mas ele tinha uma vasta cabeleira. Quando eu fiz o tiro de guerra, eu já era meio careca. Mas, enfim, Deus fez assim, né? Essa experiência, eu interrompi, montei uma empresazinha para prestar serviço de terraplenagem e dei continuidade, que muitas lutas por excelência, porque Deus estava me corrigindo e eu comecei a compreender isso com muita clareza, né? Eu estou na mão de Deus, agora sim, Deus fará, né? Amém. Maravilhoso, o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, 24, ele vai arrazoar aquela ideia, né? Miserável homem que sou, né? Quem me livrará desse corpo que está me levando para a morte, né? E ele mesmo conclui, louvado seja Deus que fará, né? Então, olha que bom, quem faz é Deus. Eu só preciso buscar em primeiro lugar o reino. Eu só preciso buscar as coisas que Deus quer. E é um exercício diário, que eu vou exercitando, e eu vou vivendo essa preciosidade, né? Então, o testemunho na minha vida profissional não cria a impressão que, puxa, como que é isso? Não, Deus é quem fez e faz até hoje, né? E eu, desde sempre, desejei sempre parar de trabalhar e vinha nas crianças, porque as crianças foram crescendo comigo dentro da empresa, né? O Madeu foi para fazer serviço de guardinha, depois ele foi estudar engenharia, falou, pai, eu vou
gastar todo o nosso dinheiro aqui. Eu falei, então já acabou, pode parar. Aí ele entrou para a educação física, né? Formou educação física, se dedicou em aprender, mas continuou me ajudando na Bernard, né? A Luciana na área administrativa, interrompeu um período, foi para São Luís do Maranhão, ficou 9 anos lá. Na ausência da Luciana veio a Nilda ficou um período. Tem a Lucimara, que é a número 3, formou fisioterapia, ficou um período trabalhando, mas depois veio junto da Bernard, né? E hoje está lá. A Bernard é tocada na ordem de nascimento, Luciana, a Luísa Amadeu, Lucimara e Lucilene. Os 4 estão ali. A Bernard foi, graças a Deus, desenvolvendo, mas louvado seja Deus, são coisas de Deus, né? Não corrompemos, declinamos. Isso hoje eu já nem estou mais lá, né? As crianças que têm essa... A cultura ficou, né, Luizão? A cultura ficou. Isso, né? É legal. A questão da uma coisa que também é impossível, né? Até 2009, eu vim ainda, a Luciana estava por perto, depois ela foi em 2006 para São Luís, e nós... Isso é confortável, né? Uma beleza. Acho que eu vou usar isso aqui toda hora. Pelo menos é um martírio. Aí, em 2000, a gente levou um período, precisamos fazer as notas. Mas a pessoa não quer a nota. Não, mas precisa fazer a nota. E não fazíamos as notas. Algumas vezes até fazia a consumidor, né? Naquela... Mas até o dia que Deus colocou no nosso coração, né? Nós estamos prestando serviço, vamos receber o dinheiro, então nós vamos fazer a nota. Querendo de 2009 está aqui a nota. 2009 para cá nós fazemos notas fiscais, nós recolhemos os tributos. Lógico, eu tenho a cabeça, a mente, eu tenho como, por exemplo, vou prestar um serviço, eu vou usar um empreiteiro que vai lá me levar uma máquina, eu acerto com o meu cliente, eu pego a nota do meu fornecedor, entende? Eu vou fazendo de uma forma tal que eu vou conciliando, mas que eu pago, os impostos eu pago, né? E isso é sobrenatural, isso não é uma coisa que eu faço porque eu sou bonzinho, não, eu sou ser humano, entende? Sim, mas você entende os princípios, né, Luizão? Isso, e não existe um sequer que seja justo, né? Sim. Então é um presente muito grande que Deus vai confiando para nós continuamente, à medida que nós vamos desejando conhecer o segredo, à medida que nós vamos nos aprofundando, né? Saindo da superfície da relação, porque a superfície é religiosa. O convívio com Deus é que vai forjar em nós o novo homem, né? E que nós temos que viver a aventura todos os dias, né? Então, eu não sei como... Oi, bem. Assim, o nosso tempo já vai finir. Eu, inclusive, ia observar para você esses seus programas, procurar ser um pouco menor, né, de tempo, porque... Aí eu recebo um convidado que nem o Luiz. Mas às vezes você fica, né, lógico, hoje não, você tem eu recebo. Abre uma exceção hoje, né, Luizão? Abre uma exceção hoje, né? Que seja o último. Mas eu quero... Não, conclui, por favor, depois eu falo o que eu quero. Não, a conclusão eu queria uma mensagem, que você deixasse uma mensagem.
Vai poder ainda? Não, por favor. Seja sucinto. O que eu digo para mim todos os dias, né? Não recue, né? Queira se despir diante de Deus, queira depender de Deus, queira fortalecer a sua amizade com Deus, né? Deus está pronto, Ele está disponível, Ele está à porta, Ele está batendo, Ele quer alargar as fronteiras, né? E a gente fica muito inseguro, muitas vezes, em se lançar, né? Mas não há outra possibilidade. A nossa vida é de Deus, né? Então, quanto antes a gente se atentar a isso e começar a desenvolver profundidade na nossa amizade com Deus, eu encontro com algumas pessoas e falo, mas eu não tenho tanta coisa para falar assim com Deus. Eu falei, fica só ajoelhado, né? Fala, Deus, eu estou aqui, eu estou meio sem assunto hoje com o Senhor, né? Mas eu estou aqui, eu estou disponível, eu quero viver para o Senhor, né? Eu quero... Então, que fica esse encorajamento, é necessário essa decisão. Isso não acontece se eu não decidir. Sim. Não acontece se nós decidirmos. Não, Deus faz o impossível, é lógico. Isso é inquestionável, mas eu preciso ter essa consciência. Eu estou me apresentando, eu estou me rendendo, eu estou desenvolvendo essa amizade, né? E que está fundamentada na minha decisão, né? Sim, eu preciso dar continuidade nesse amor e especialmente, viu, que eu fiz desde sempre, né? Falei dos meus dois ex-sócios, né? Que já logo eu alegrei o coração do meu primo. Eu falei, tem dois aí que estão querendo começar. E falou, opa, que bom, vamos lá, né? E começaram e tiveram também essa oportunidade, né? Então, que a gente possa ter esse desafio, né? É um desafio, sim. Ô, Luizão, você sabe que você comentou um negócio aí, né? Você pode falar para papai, eu tô meio sem assunto hoje, mas eu tô aqui. Eu lembro que daqui a pouco chega de frente de Deus e fala, papai, Deus, eu de novo, eu tô aqui. Eu de novo, no outro dia, eu de novo, tô aqui. Uma hora você vai ter assunto, é bem legal isso. Isso, e a gente precisa ter essa iniciativa, né? Sim. Porque é fácil não ter. Sim. É fácil. A nossa natureza não quer. O apóstolo chega a falar que a natureza humana é inimiga da natureza sabe, do Luizão, espírito, né? O Fernando Barros, que foi também um casal que ele e a Abel, né? O Fernando e a Isabel, que você colocou eles na minha vida, né? E ele te imitava. Não é porque eu me cansei, não, viu, menino? Imagina. Fazia parte. É estratégia. Fazia parte do protocolo. Ele abria a porta, cuida desse aqui. Ia botando. Ele te imitava de uma maneira bem legal. Eu achava assim, o Luizão, Jesus está lá na porta. Está na porta, você tem que abrir. Ele não vai arrombar, ele tem que abrir, mas ele imitava desse jeito. Muito legal. Luizão, de verdade, cara, assim, eu acho que vocês perceberam, né, gente? Esse homem aqui, para falar de Jesus, ele fala. E ele fala. Tendo água para ele molhar a garganta, as cordas vocais, tá tudo certo. Ele fala de Jesus. Que assim, agora acabou, viu? Então, viu mesmo? Agora acabou. Tem uma história dele, em outra oportunidade ele vai contar, eu tenho certeza, assim, ele costuma fazer as suas caminhadas matinais, e eu lembro que numa praça ele encontrou uma pessoa, viu a pessoa sozinha uma vez, passou a segunda vez, estava sozinho, na terceira ele abordou e já falou de Jesus para ele. Eu falei, esse rapaz tá precisando de ouvir Jesus, então vem cá. Então o Luizão tem muitas dessas histórias assim, muito legal e inspirador, eu acho muito bacana isso, a gente realmente não pode perder a oportunidade. Mas Luizão, de coração, muito obrigado por esse tempo, pela oportunidade, é sempre uma satisfação vê-lo e revê-lo, nem que seja por esse canal, por intermédio virtual, né? Mas é uma satisfação sempre quando eu encontro contigo, porque você é um cara que inspira,
E eu sou muito grato a Deus pela tua vida. Então, muito obrigado. Porque um dia você foi lá bater na porta da minha casa, porque eu abri, que esse cara assim, né? E senão ele ia falar pela janela. E é fundamental, né? Sim, não tenha dúvida disso. Precisamos abrir. Sim. Vamos abrir. E todo dia, viu? Não é só a primeira vez, não. Exato, é se dispor todo dia. Toda hora. E priorizar, principalmente, priorizar. Eu acho que a primeira. Sim. Eu, particularmente, graças a Deus, tenho tido uma rotina muito especial, que é o primeiro ato do meu dia. É falar com Deus, é ter um tempo com Deus e louvado seja Deus por isso. E aí o Luizão falou, é escolher por Deus todos os dias, é fazer a escolha por Jesus todo dia, porque cada dia é uma nova escolha que você tem que resistir. Então é a dica. E fica aí, cara, se dispor. Então, Luizão, muito obrigado pela tua participação, pelo seu dispor aqui, tá? Realmente foi um prazer ter esse papo contigo aqui. Que Deus te abençoe assim. Muito obrigado. Generosamente. Muito obrigado a você por ter me dado essa oportunidade, né? Obrigado pelas pessoas que terão acesso, né, a esse material. Que Deus possa desafiar cada um de nós a permanecermos nesse caminho, né? Não inconsciente de que o caminho é estreito, né? E requer de nós perseverança, requer de nós bom ânimo. Haverão circunstâncias que nos inquietarão, mas eu louvo a Deus porque Ele me ensinou a dar graças por essa circunstância. Para fechar, João, capítulo 9, versículos 1, 2 e 3, é ponto alto no projeto. Jesus anda com os discípulos. Fala aí, não, João o quê? João, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Todo o capítulo vai fazer menção, a cura de um cego de nascença, né? E os discípulos representam muito bem a humanidade, né? Por excelência, e eles logo querem saber, como nós, né? Como nós queremos saber, de quem que é o pecado, Senhor? O pecado é dele, o pecado é dos pais dele, né? E Jesus traz uma conclusão que também todos os dias eu preciso viver os meus enfrentamentos com essa consciência. E aí Jesus diz para eles assim, não, ele é cego sim, mas é para que o poder de Deus se mostre nele, né? Então, as circunstâncias acontecem na nossa vida. É dedinho no fogão, é o filho isso, é o vizinho aquilo. Não para de acontecer. Mas por que está acontecendo? Aí é que é legal, não é? É para que o poder de Deus se mostre. Então, vamos lá, buscar o poder de Deus. Para que o poder de Deus se mostre na tua vida. Amém. Luizão, obrigado. Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado a você, fique em paz e até a próxima. Se Deus quiser. Gente, meu grande amigo, querido Luiz Bernardi, convidado de hoje, muito obrigado pelo prazer, pela satisfação, Luizão. Deus te abençoe generosamente. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua participação, pela tua paciência. Te convido novamente a visitar nossas redes sociais, tá? Estão aí na tela, @testemunhobr, Facebook e Instagram, só você seguir, curtir, seguir a gente lá. E no Testemunho, se inscrever se ainda não fez, curtir, tá? Dar o seu joinha, dar o seu like e compartilhar. Vai estar ajudando a gente, obviamente o YouTube vai entender que é um conteúdo bacana e vai ajudar a gente a espalhar e atingir mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, um beijo no coração, que Deus te abençoe generosamente, que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. E até domingo que vem, se assim o papai nos permitir, ok? Tchau, gente!